tenho aprendido na minha vida com Deus a apreciar a presença dEle. A gente precisa aprender a apreciar a presença dEle. Ele está aqui, então aprecie a presença dEle aqui nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque é o seu Espírito que testifica com o nosso Espírito que o Senhor está aqui. Deus, não são as minhas palavras, eu não quero que as minhas palavras emocionem alguém, eu não quero que as minhas palavras por si só, elas são vazias, Senhor. Mas, Espírito Santo, eu peço que o Senhor faça algo em nós nessa noite. Espírito Santo, mais uma vez, nós clamamos a Ti, nós pedimos, nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Senhor, a nossa vida depende do Senhor. A nossa vida depende das palavras que o Senhor tem para nós. O apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde eu vou se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, palavras que transformam, palavras que restauram. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que essas palavras de vida eterna venham sobre os nossos corações nessa noite, causando transformação em nós, Senhor, mudando o nosso jeito de pensar, mudando o nosso jeito de agir, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir. Deus confirmou só, mais uma vez, a palavra de hoje de noite, quando o pastor abriu João 16, 32 e 33, eu quero ler João 16, 16 a 33. João 16, o Joãozão grandão, versículo 16 até o 33. Eu vou citar vários versículos aqui, vários textos, talvez você não consiga abrir na sua Bíblia aí, mas você pode acompanhar junto no telão, tá? Eu vou ter que agilizar um pouco aqui as coisas para que dê tempo da gente falar tudo que Deus quer falar hoje de noite. Então ali 16 a 33 fala: um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e um pouco ainda e me vereis, e vou para o Pai? Diziam eles. Que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e ainda um pouco e me vereis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. 27. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram seus discípulos: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou,
em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos contextualizar um pouco aqui a situação, o que estava acontecendo. Jesus mesmo tinha celebrado a Santa Ceia com seus discípulos, era a quinta-feira santa, antes da sexta-feira santa, que foi o dia que Jesus foi crucificado e morreu. Aí Jesus estava ali dando várias instruções para ele, e estava mais uma vez, para eles, para os discípulos, e estava mais uma vez falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. E aí Jesus fala para eles, está ali no 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vejo nesse versículo, no 33, que Jesus dá duas certezas para os seus discípulos. Uma delas é a última frase, eu venci o mundo. E a outra é, no mundo vocês terão aflições. Essas são as duas certezas que Jesus dá para os seus discípulos. Por que ele pode, por que essas duas certezas? Ele está querendo dizer assim, vocês vão ter aflições, porque eu também tive aflições. Vocês conhecem a história de Jesus, ao menos um pouco. Não foi fácil para ele o período que ele passou na terra. Não foi fácil. Então ele podia dizer daquilo que ele viveu, vocês vão ter aflições, porque eu tive aflições. Mas ele diz também, eu venci o mundo. Então se vocês vão ter aflições porque eu tive aflições e eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. A gente poderia levar esse texto para um lado, e a gente podia falar desse texto da seguinte forma, que enquanto a gente estiver longe de Jesus, a nossa vida vai ser cheia de aflições. E quando a gente chegar perto de Jesus, quando a gente entregar a vida para Cristo, aí a gente vai ter vitória. Eu não falei o título da mensagem, né? Destinados à vitória. Eu me empolguei. Destinados à vitória. Vai ter um slide ali daqui a pouco, tá? Bom, então, Jesus, a gente podia falar isso. Enquanto você estiver longe de Jesus, você vai viver uma vida cheia de aflições. Mas, quando você chegar perto de Jesus, entregar a sua vida para Ele, aí você vai vencer. Ok, isso não é uma mentira. Só que no texto Jesus não está falando para quem não conhecia Ele. Jesus está falando com quem ali nesse texto? Com quem Jesus está falando? Com seus discípulos. Ele estava conversando com eles pela primeira vez naquele dia? Estava ou não? Não estava. Ok, quanto tempo Jesus estava uma semana com eles? Não, Jesus já estava 3 anos e meio falando para os caras. Então Jesus estava falando assim para os seus discípulos, para aqueles que já estavam andando com ele há 3 anos e meio. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo, então vocês também vão vencer. Quando nós falamos, eu entendo muito assim, quando Jesus fala alguma coisa no contexto de vitória sobre o mundo, eu vejo que ele não está falando sobre, de fato, as coisas terrenas. Ele não está falando sobre aquilo que a gente pode pegar. Ele está falando sobre coisas, ele está falando sobre eternidade. E aqui eu entendo nesse texto, quando Jesus está falando que eu venci o mundo, eu vou para a eternidade. E a vitória de vocês sobre o mundo é quando vocês forem para a eternidade comigo. Quando vocês forem para a eternidade, aonde está o meu Pai, e ali vocês vão estar conosco. Vocês vão estar conosco, vocês vão estar comigo e com Ele, né? Então, Jesus está dizendo que, enquanto nós estiver no mundo, mano, vai ter aflição, vai ter tribulação, né? Irmão, desculpa, mano, é para os jovens, né? Então, enquanto a gente estiver no mundo, irmãos, agora vai ser difícil falar irmão, cara. Enquanto a gente estiver no mundo, vai ter tribulação,
vai ter dificuldade. É isso? Jesus falou que vai ser desse jeito, né? Mas aí, pensa assim, cara, eu vim para Jesus para ter uma vida melhor, né? Poxa, não vim para Jesus para ter mais problema, minha vida já estava cheia de problema, aí eu vim para Jesus para solucionar os meus problemas, né? Isso aqui é o interessante. Vai continuar tendo problema, só que agora tu tem uma esperança que esses problemas vão passar porque um dia você vai morar com Ele, um dia você vai habitar com Ele. O nosso, já nem sei mais onde é que eu estou no meu texto aqui. Bom, vamos ler lá, Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, 1 a 11. Vocês estão conseguindo me entender? Estão me acompanhando até aqui? Glória a Deus, obrigado. Romanos 5, 1 a 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Eu acho legal e muito doido que o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Que ele está dizendo, a gente tem que se alegrar com problemas. A gente tem que se alegrar com problemas, ficar feliz pelas dificuldades, né? A gente já ouviu aqui e aprende que cada problema a gente tem que encarar como uma oportunidade. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. É uma oportunidade da gente se tornar perseverante. A gente se tornando perseverante, a gente vai conseguir vencer e vai ter esperança a cada dia de que a gente vai viver coisas melhores. Eu percebo que essa mensagem do apóstolo Paulo de se alegrar nas tribulações é uma mensagem que hoje em dia não pega muito bem. As pessoas não têm muito prazer em ouvir isso, né? A gente quer estar na igreja e ouvir que a gente vai vir aqui na frente, receber uma oração, a pessoa vai orar por nós e a gente vai sair da porta e os nossos problemas acabaram. A gente pensa que não vai precisar passar por nada para que as coisas mudem. E não é assim. Não é desse jeito. Ontem eu estava falando com os jovens aí, que eu já me preocupei uma época que eu achava que eu era um pregador desmotivacional, né? Que eu não pregava, eu não falava de coisas assim, muito alegres para as pessoas, né? Mas não, eu quero ser um pregador motivacional também. A palavra dessa noite é para motivar você sair daqui com esperança, com fé de que há dias melhores para a sua vida. Há dias melhores para a sua vida. E esses dias melhores são na eternidade com Deus, são na eternidade com Cristo. Porque mesmo tendo os problemas aqui nessa vida, quando a gente está com Jesus, a gente tem paz
para passar pelas dificuldades. A gente tem fé de que a gente vai superar, a gente tem alegria. Andar com Jesus é isso, é ter alegria mesmo quando a coisa está ruim. A gente sabe que estando com Ele é melhor do que estar em qualquer lugar, do que fazer qualquer coisa da nossa vida, é estando com Ele. Essa pregação hoje em dia, de que a gente tem que se alegrar nas tribulações, não cola mais, porque 1 Coríntios 15, 19 fala: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Esse é o problema. Nós queremos só coisas para essa vida. A gente não olha para a eternidade. Se a gente focar de verdade nas coisas desse mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, aí, cara, a gente bota a mala nas costas e foge, pede Deus, me leva de uma vez, porque não dá mais para aguentar aqui, né? Mas enquanto a gente tiver uma missão, algo para cumprir, Deus não vai nos levar. Então a gente precisa ter esperança nele. Aqui o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós queremos Deus hoje por aquilo que Ele pode nos dar. Nós queremos Deus porque Ele pode nos dar um emprego, Ele pode nos dar um carro, Ele pode nos dar uma moto, Ele pode nos dar uma casa, Ele pode ajeitar o nosso casamento, Ele pode nos dar uma cura. Sim, é verdade, Ele pode nos dar tudo isso. E eu acredito que Ele quer nos dar tudo isso, porque a palavra também diz que Deus é Pai, e um Pai que ama dá coisas boas para os seus filhos. Não é verdade? Pai que ama dá coisas boas. Tu ama a Alice, Joca? Tu não te esforça sempre para dar o melhor para ela? É assim. Eu acredito que Deus nos ama muito mais do que o Joca ama a Alice. Não é porque Ele ama pouco a Alice, mas é porque Deus é a maior expressão de amor que poderia existir. Fala em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, mais uma vez vem, a vida eterna. Foi para isso que Deus mandou Jesus. Foi o maior presente que Deus podia nos dar, é esse Jesus. O nosso problema é que o nosso foco, a gente é muito carnal. E a gente tem que ser a gente tem que ser só espiritual, né? Lutar contra a carne para que o espírito prevaleça, porque é o nosso espírito que vai levar a nossa alma, nosso espírito andando com o Espírito de Deus, que vai levar a nossa alma para a eternidade. Então a gente tem que focar nas coisas eternas, naquilo que é do Senhor. Eu não estou dizendo, aí agora eu digo, você tem que focar nas coisas eternas. Uau, agora eu vou largar o meu emprego, né, e vou passar 24 horas na igreja, né? Ah, ia ser doido, ia ser legal, né? Mas e aí, quem é que vai botar comida lá na tua mesa, né? Ah, não vou mais estudar, porque não precisa, eu tenho que focar nas coisas eternas, né? Sabe que você tem que focar nas coisas eternas lá onde você trabalha, você tem que focar nas coisas eternas lá onde você estuda. O que é focar nas coisas eternas? É focar nas coisas eternas aonde você está. É você ser de Jesus aonde você anda, naquilo que você faz. Você não precisa passar 24 horas na igreja. Você não precisa, é você passar 24 horas com Deus, mesmo aonde você esteja. É você estar ligado, o seu espírito está ligado com o espírito dele, aonde você esteja. Mateus 16, 24 a 27. Lá no 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sabia, e depois ele provou isso na vida dele, carregou de fato uma cruz. Ele sabia que cruz era algo pesado, né? Jesus era carpinteiro, ele aprendeu com José, seu pai, na terra, o ofício da carpintaria. Então ele sabia lidar com a madeira, ele sabia que as madeiras eram pesadas. Então ele sabia que não era uma coisa fácil. Quando ele disse para os seus discípulos: quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é a mesma coisa que ele está dizendo para nós. Eu acredito que se você está aqui é porque você quer andar com Jesus,
Quem aqui quer andar com Jesus? Glória a Deus. Alguns querem, glória a Deus. O desejo de Deus é que todos queiram andar com Ele, né? Mas andar com Ele não é a coisa mais simples do mundo, né? A gente precisa confiar a nossa vida toda a Ele. Aqui diz tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz significa algo pesado, significa morte. Cruz significa morte, né? Você já viu alguém... Tá, posso dizer isso. Você já viu alguém viver pregado na cruz? Vai para a cruz é para morrer, né? Quem foi para a cruz até hoje morreu. Mas Jesus viveu depois, mas na cruz ele morreu. Ele ressuscitou depois, que ele já estava no sepulcro. Aí ele ressuscitou. Cruz é lugar de morte. Morte é deixar... A morte para nós é deixar quem nós somos. Quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente deixa... A gente não tem mais aquela vida antiga morre e agora a gente começa a viver uma nova vida em Jesus. Isso é tomar a cruz, morrer na cruz, o velho homem, e aí vir o novo homem que vive com Jesus e em Jesus. Eu vou já ir me encaminhando para o final aqui. Falei no início sobre as duas coisas que Jesus ponderou ali, afirmou, que a gente vai passar por tribulações, mas a gente vai vencer o mundo. Mas a gente vai vencer só no fim da nossa vida. Isso que a gente está vivendo, eu costumo dizer, eu entendo dessa forma. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente está dando o primeiro passo no caminho, na estrada, né? Muitas pessoas acham que é o fim, é o ápice da sua vida, entregar a vida para Jesus. Não, isso é o momento mais importante, mas é o primeiro passo, né? É o momento mais importante até aí da nossa vida. O momento mais importante ainda vai ser quando a gente vai se encontrar com Ele na eternidade, na glória eterna. Esse vai ser o momento mais importante, mas é o primeiro passo, mais importante, porque a gente pensa que o momento mais importante é quando a gente entrega, é o último passo, quando a gente entrega a vida para Jesus. A gente não lembra que mais importante do que o início é como a gente vai terminar as coisas. Mais importante do que esse primeiro passo é o que vai acontecer lá depois que você der os últimos passos. E quando eu penso sobre fim de vida e últimos passos, eu penso que eu quero ser e eu quero poder dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. E está lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se tiver espaço, não vou ter lápide, eu acho, mas se eu fosse ter uma lápide, um dia eu pensei, se eu fosse ter uma lápide, eu gostaria de poder, mas não queria que fosse mentira, né? Só se for verdade. Eu quero que seja verdade. Poder escrever esse versículo na minha lápide. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fiz tudo aquilo que Deus queria que eu tivesse feito. Eu não arredei o pé em nenhum momento. Eu combati, eu lutei até o fim para conquistar isso que eu estou conquistando agora, a eternidade com Ele. Tem um cara que a Bíblia fala, que conta a história dele, um cara muito sábio, que escreveu muita coisa que está no Antigo, muitos livros que estão no Antigo Testamento, parte de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é o rei Salomão. Abre comigo lá em Eclesiastes 2, 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11. Ouça só o que esse homem fala no fim da sua vida. Que o livro de Eclesiastes foi escrito jamais no período final da vida de Salomão.
Eclesiastes 2, 10 e 11. Tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Esse foi um dos maiores reis de Israel, aquele que mais fez coisas, aquele que mais teve riquezas, aquele que mais teve mulheres, aquele que mais teve cavalos, aquele que foi o mais sábio de todos. Ele chega no fim da vida dele, tendo todas essas coisas. Tem uma outra versão que diz: tudo que eu fiz foi como correr atrás do vento. Dá para pegar o vento? Alguém já tentou botar o vento num vidro para guardar depois, para levar para casa, soltar o vento na família? Ó, tava lá, vento de praia é um vento legal, né? Um vento gostoso assim, não no inverno, né, mano? No verão. Vou levar para São Leopoldo aqui o vento da praia, porque lá está muito quente, né? Tem como pegar? Não tem. Salomão chega no fim da vida dele, ele fala assim: eu fiz muita coisa, eu conquistei muita coisa, a obra das minhas mãos, mas tudo que eu fiz não valeu de nada. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Ele fala assim: proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo que eu fiz na terra não valeu nada. E ele foi um homem que teve muitas coisas. O apóstolo Paulo morreu, acho que até morreu na cadeia, ou ele estava preso naquele período, sem ter nada. Só que ele disse no fim da vida dele: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Querido, seu dinheiro não vai para o túmulo com você, né? É legal, no Face tem, assim, eu vi esses dias 4 figurinhas, assim, 2 em cima, 2 embaixo, né? Uma família bem pobre, né? E no outro uma família bem rica. E aí depois embaixo 2 covas. As covas eram iguais. O final da vida de nós todos vai ser o mesmo, né? Exceto se o Senhor vier e nos buscar antes. Eu não estou dizendo que é um problema você ter dinheiro, você ter boas condições financeiras, você ter bens nesse mundo. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que essas coisas não podem ser, e não é eu que estou dizendo, a Bíblia fala, essas coisas não podem ser o principal na sua vida, não podem tomar o lugar do Senhor na sua vida, não devem ser as coisas que você mais busca, porque senão você vai chegar no fim da sua vida, como Salomão disse: tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, não valeu de nada, não valeu de nada, tudo vai fora, eu perdi o meu tempo, Eu penso que ele pensou assim: eu deveria ter feito outras coisas, eu deveria ter buscado Deus do meu pai, porque quem era o pai dele? Davi. Eu tinha que ter vivido como meu pai. O pai dele errou bastante, né? Mas ele começou bem e ele pediu perdão, consertou os erros dele, tanto que no Novo Testamento se fala de Davi que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele se arrependeu das coisas erradas que ele fez, né? Eu devia ter seguido mais as coisas boas que o meu pai fez. Como você quer terminar a sua vida? Pensando como Salomão ou como o apóstolo Paulo? Eu fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Qual é a sua escolha? Se a sua escolha é poder dizer no fim: eu combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé, tudo que eu falei antes disso, você vai passar por aflições, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que carregar a sua cruz, né? Você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta nessa vida para estar com Deus. Vou pincelar muito rapidamente o que nós falamos ontem de noite aqui. Ontem o tema da mensagem era: quem subirá ao monte? E a gente falou sobre um trecho da história do povo de Israel, que o povo teve a oportunidade de chegar mais perto de Deus. Moisés era aquele que falava com Deus muito de perto, né? E o povo, não, só Moisés falava. Aí o povo teve uma oportunidade de falar de perto com Deus.
Mas o povo não aproveitou essa oportunidade. Eles falaram, não, Moisés, vá você e nós vamos ficar aqui assistindo de longe o que vai acontecer. E aí você se conhece um pouco mais a história do povo de Israel, sabe que o povo se perdeu bem perdido nesse caminho, até chegar à terra prometida. Tanto que aqueles que estavam ali, naquele momento, nem chegaram na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Né? Os outros, ninguém mais chegou. Qual é a sua escolha? Se você quer passar a eternidade com Deus, você tem que estar disposto a passar pelas aflições. Não. Eu vejo também que muitas vezes a gente reclama muito das dificuldades. A gente tem que encarar as dificuldades como uma oportunidade. Né? Não estou falando de dificuldade, de coisa que a gente faz errada e é consequência dos nossos erros. Eu não estou falando isso. Se a gente faz errado, a gente tem que arcar com as consequências dos nossos erros. Mas tem coisas que Deus permite que aconteçam conosco para provar a nossa fé, para nos preparar para poder estar com Ele, estar perto dEle. Como você reage diante das tribulações? Como que você reage diante das aflições que tem na sua vida, aquelas que aparecem para você? Se a gente ficar só reclamando, só falando, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, e não chegar diante dele e pedir, Deus, me ajuda a passar por isso, me dá força para superar isso. Se é do Senhor, me dá força para superar isso. E mesmo que o Senhor não resolva a minha situação, eu quero sentir o Senhor perto de mim, me dando paz, me dando alegria mesmo no meio dessa dificuldade, mesmo durante essa tribulação. O nosso destino é a vitória, mas a gente vai passar por muitas coisas até chegar à vitória. Eu não ia falar, mas dá tempo, eu vou falar. A gente escolheu essa imagem, não sei se vocês sabem, isso aqui é uma imagem de um time de futebol americano em formação, uma parte de um time de futebol americano. E eu pensei nessa imagem, porque eu sempre, quando eu via algumas coisas sobre filmes sobre futebol americano, imagens de jogos de futebol americano, eu sempre achava, cara, esses caras são raçudos, né? Esses caras têm muita vontade, muita gana de vencer, né? Esses dias eu tive a oportunidade de ver um treino de um time de futebol americano aqui da cidade, aqui de São Leopoldo. Aí foi muito legal, me chamou bem a atenção, que realmente aquilo que eu via nos filmes, aquilo que eu via nas imagens, na internet, é assim. Os caras, nesse time que a gente foi ver o treino, os caras começavam a treinar às 8h30 da manhã no sábado, o treino deles era até o meio-dia, das 8h30 às 10, eu acho, das 8h30 às 10, eles ficavam só treinando fundamentos. E assim, são muitos caras na equipe. E aí são vários setores dentro das equipes, igual no time de futebol brasileiro, soccer, né? Tem o goleiro, tem o zagueiro, tem os laterais, os meio-campistas. Aí nos meio-campistas tem os volantes, tem os caras de armação e tem o ataque, né? O ataque às vezes tem o centroavante e os outros. Assim é no futebol americano, só que com mais gente. E aí eles treinam cada setor separado e cada setor treina vários fundamentos do seu setor. E é um treino puxado, é um treino pesado. Eu estava com pena só de olhar os caras. O cara que é nosso conhecido, que treina no time, ele falou, tem vaga. Falei, cara, que vaga nada, eu não posso mais para começar um negócio desse. Olha, eu começar com vocês um negócio desse agora, não dá mais, né? Mas eu estava com pena dos caras aí, eu já falava isso antes, eu não vou encarar essa. Quando eu vi o treino, aí sim, né? Bana, eu ia rolar, de verdade. Aí,
mas o treino é muito forte. Aí depois das 10, eles ainda iam ter um treino de ataque contra a defesa até o meio-dia, 1 hora, até 1 hora às vezes eles treinam, e no domingo eles iam ter jogo-treino. Por que a gente pensou nessa imagem aí, eu estou falando dos caras? Porque eu vejo determinação, dedicação para aquilo que se quer conquistar nesses caras que jogam futebol americano. Nesses caras que estavam ali treinando, então, futebol americano nos Estados Unidos, em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, é muito desenvolvido, né? No Brasil é muito inicial ainda, futebol americano. Então, eles não têm, assim, incentivo nenhum, nenhuma empresa incentiva, ao menos esse time, eles não têm recursos, os recursos que eles têm são recursos próprios que eles investem, né? Nenhum. Aqui os caras estão tudo com capacete, nem todos têm capacete no time. Custa R$700 um capacete usado para jogar. Então, 700, nós compramos um tênis aí para jogar futsal, é 80 pila e já estamos faceiro com o tênis. Não, é caro. Mas mesmo assim, os caras desse time ali que nós estávamos, eles... Não, mas nós temos jogo e eles têm esperança. Eles perderam, parece, o jogo no outro dia. Mas eles têm esperança de que eles vão começar a vencer e que eles vão ser um time grande e que vão ser conhecidos. E os caras falando, curte lá, comenta e tal, que daí quanto mais gente conhecer, melhor é pra gente, mais incentivo a gente tem. Falta isso para nós, assim, com relação à eternidade, né? Dedicação, determinação, garra, vontade de conquistar isso. Eu estava torcendo ontem pro time da Juventus, porque eu via isso nos caras, né? O time italiano é mais um time de força, assim. Eu via neles, não tiveram ontem, né? Mas eu achava que eles iam ter. Mas falta isso pra gente, falta essa determinação, essa dedicação, essa pegada, essa raça, essa garra para conquistar o reino, conquistar a vitória da vida eterna. É muito mais importante do que ganhar um campeonato de Champions League, de Liga Mundial de Voleibol, de campeonato de futebol americano. Conquistar a vida eterna tem o maior valor de todos. Nada supera isso. E a gente luta tanto, se dedica tanto para ganhar outras coisas, para conquistar outras coisas, e a gente não se dedica tanto quanto deveria para isso. Eu tenho também pensado muito com relação, às vezes a gente faz comparações de coisas terrenas com coisas eternas. Não há nada na terra que se compare com aquilo que é eterno. As coisas dessa terra, na palavra diz, são somente sombra daquilo que é e que a gente vai viver na eternidade. O que é sombra? É só uma imagem, uma aparência daquilo que é real, né? Quando tu vê uma sombra numa pessoa, eu posso parecer uma pessoa grande numa sombra, mas eu não sou grande. Mas, então, as coisas dessa terra são só uma sombra, as coisas boas que a gente vive nessa terra são só uma sombra daquilo que a gente vai viver na eternidade. Lá são as coisas boas real. Lá não há dor, não há choro, não há lamento. Lá é louvor e adoração a Deus 24 horas por dia. O eterno tem que ser aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente se dedica. Superar as aflições para conquistar o eterno. Se alguma coisa precisa ficar na sua mente, de tudo que eu falei, talvez seja essa frase: superar as aflições para conquistar o eterno. Superar as aflições para conquistar o eterno. Ter bom ânimo para superar as aflições e conquistar o eterno.